82. Guild Wars. Capítulo 624. 1-2. Bastardo Draco, pare aí mesmo. 3. Fala clã Nuble na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nuble sublinhado nó sublinhado Draco escolheu começar primeiro com o crescimento do universo. Ele não tinha certeza de como isso afetaria a expansão da área, mas certamente não seria ruim se o vazio lá fora parasse de parecer sombrio e infinito, em vez de ter alguma aparência de vida. Estava tudo bem, já que apenas um mês se passou desde que ele apresentou sua família a este lugar, mas isso poderia levar a problemas psicológicos se eles tivessem que ficar olhando para isso por longos períodos de tempo. Draco desembolsou os recursos, cujo volume foi suficiente para formar uma pequena montanha. Mesmo que isso possa parecer muito, quando se considera o efeito do que faria, era muito pouco. Contudo, quando Draco viu o que aconteceu em seguida, ele entendeu por quê. Os recursos não entraram no vazio imediatamente, mas foram absorvidos pela árvore eterna. Tremeu um pouco antes de enviar uma onda brilhante de luz de 4 cores para o universo acima da área da ilha no vazio. Essa luz tomou conta de tudo, perdendo seu brilho à medida que avançava, até que Draco sentiu que ela colidia com o que deveriam ser as bordas de seu universo interior. Depois de revestir o vazio com esta luz de 4 cores, a árvore eterna começou a liberar enormes quantidades de energia para fora, tudo no grau de origem. Essa energia surgiu no vazio e foi avidamente absorvida por cada partícula que formava as 4 luzes coloridas. Draco não precisava dos olhos de Kaelo para ver o que estava acontecendo. Sua conexão com a árvore eterna e a muda do universo foi suficiente para que ele entendesse a mecânica do que estava acontecendo e do que deveria ter acontecido. Essencialmente, seria necessário começar do início. A muda de Etis Shain, dada a ele por Flora como recompensa pela missão oculta durante a missão única de Flora e Fauna, deveria permitir que um jogador abrisse um super mini-mundo orgânico em seu corpo. Foi limitado no sentido de que estava dentro das regras e limites da seção Western Fantasy. Poderia, no máximo, crescer para outro plano principal, assumindo que o jogador escolheria alimentá-lo com recursos suficientes. Mas como isso poderia ser fácil? Levar um super mini-mundo pequeno para um mini-mundo pequeno, depois para um mundo pequeno e para um mundo era bastante administrável para os deuses verdadeiros e acima. Draco adivinhou que eles tinham recursos e poder suficientes para conseguir isso e que cada deus verdadeiro deveria ter pelo menos um deles. Afinal, o rank original da muda Etis Shain era épico, não lendário ou divino. Não foi tão poderoso devido a muitas restrições. Levar um mundo ao nível do reino lateral era tão difícil quanto fazer um item lendário para alguém no rank mestre sem todos os bônus malucos que Draco desfrutava, deixados apenas para eles mesmos e suas chances básicas. Tal tarefa não era exatamente hercúlea, mas estava longe de ser impossível. Os deuses de semi-origem criaram alguns dos mais notáveis, como o mundo do diabo, o inferno e também o abismo. Foram eles que investiram neles até atingirem o nível atual. No entanto, passar de um reino lateral para o nível do mundo, plano principal era algo que só era possível para os deuses da origem. Quase nunca poderia acontecer naturalmente com a energia limitada da seção Western Fantasy. Agora, porém, a muda de Etis Shain foi fundida com um cristal puro de energia de origem, modificando-o bastante a ponto de aumentar seu rank para origem. Um único cristal de energia de origem, de acordo com os padrões de Norma, valia a infusão constante de energia de um deus de origem por 10 anos sem parar. Em outras palavras, um dos cristais de origem refinados de Norma poderia ter permitido que um deus da origem fizesse uma pausa por 10 anos. A quantidade de coisas que um deus origem poderia fazer no plano principal naquela época era realmente horrível. Eles poderiam ter resolvido sua situação atual por muito tempo, reparado o panteão divino, bem como compactado o plano principal e concentrado a energia. Afinal, parte da razão pela qual eram forçados a trabalhar o tempo todo era porque o universo da fantasia ocidental continuava se expandindo, exigindo cada vez mais energia para não se consumir para compensar o déficit. Quando dois deuses origem da ferraria e da alquimia dedicaram um tempo para abençoar Draco devido ao seu talento absurdo durante a missão única do tesouro do deus do refinamento,
Seu selo de camelote passou de lendário para divino e seu coração épico da floresta tornou-se evolutivo sem limites. Na época, eles usaram apenas um punhado de energia de origem impura, algo que produziram naqueles poucos segundos e que nem sequer foi cuidadosamente refinado, mas por si só teve um efeito tão grande nos dois itens. O que aconteceria se eles tivessem uma energia tão pura e concentrada com uma quantidade tão elevada? Bem, levou a muda épica de Etis-Shain imediatamente para a muda do universo Origin Rank. Isso consumiu apenas um pouco de energia, deixando o resto expandir seu efeito original, que abrigava um super mini mundo pequeno. Ele o atualizou loucamente para o nível do super mini universo pequeno, que era algo que poderia formar uma seção inteira do Boundless por conta própria. A energia restante então a purifica. Foi por isso que quando Draco ativou a semente pela primeira vez, ele tinha energia mundana ilimitada, energia etérica, energia divina e 10% de energia de origem. Esses 10% eram o restante do cristal que não foi utilizado. A muda do universo funcionava bem por si só, mas, assim como a muda Etis-Shain, exigia duas coisas. Uma foi uma forte infusão de recursos específicos e a segunda foi um nível de energia ambiental capaz de sustentar o crescimento. Ambas as coisas foram mais de 10.000 vezes mais difíceis de adquirir para o item origem em comparação com seu equivalente épico. Embora a torre tivesse quase todos os recursos necessários, seria impossível obter o número de pontos necessários para as quantidades. Mesmo com a ideia de resgatar apenas um de tudo, Draco realmente não tinha os pontos necessários. E isso não mudaria a menos que ele vencesse todos os 99 andares com pontuações mais que respeitáveis. Sem o refinamento, ele não conseguiria dormir bem à noite, sabendo que havia um caminho a seguir, mas incapaz de segui-lo. Ele se tornaria como as várias facções do plano principal, ávidos até pelos menores recursos, acumulando tudo como um rato. Agora, a muda do universo foi invadida por outro item de origem que foi alimentado da mesma forma que antes, outro dos cristais de origem de Norma. Esta foi a semente épica de Yggdrasil. Esta semente deu a qualquer mundo pequeno a capacidade de se conectar com até 9 outros na árvore para formar um hub conectado. A semente também foi especial, pois seu outro efeito colateral foi produzir energia para esses 9 mundos e estabilizá-los. Sim, a capacidade da árvore eterna de gerar energia originou-se da semente de Yggdrasil. Isso não deveria ser uma surpresa, já que Nidhogg, o dragão devorador, teria drenado apenas 1% da energia do Yggdrasil, mas cresceu e se tornou um gigante horrível. Quando infundido com Origin Energia, ocorreu a mesma coisa. Seu rank subiu para a Origin e a energia melhorou muito o efeito. Nunca foi mostrado diretamente, mas a semente de Yggdrasil atualizada, a árvore cósmica, deveria ter 3 passivas e 3 ativas. Uma era a geração de energia, outra era a capacidade de atravessar o espaço, o bloqueio do espaço e algumas outras funções diversas. Agora, quando a árvore cósmica encontrou a árvore do universo, a muda do universo, eles entraram em conflito e depois se fundiram, 2 itens de origem com características diferentes, fundindo-se e cobrindo as fraquezas um do outro, formaram algo exponencialmente mais forte. A árvore do universo, uma existência do elemento criação, vida, e a árvore cósmica, uma existência do elemento espaço, energia, combinaram-se no rank eterno, árvore eterna. Como afirmado antes, um reino, seja um universo ou um mundo, precisava de 2 coisas para crescer: os recursos de fundamentos relevantes, bem como a energia relevante produzida naturalmente ou fornecida externamente. Tradicionalmente, as coisas funcionavam: fornecer os recursos e infundi-los no mundo. Então, eles poderiam deixar o mundo ratificar os recursos infundidos e transformá-los em suas próprias regras, leis com a utilização de energia. Este processo poderia ser acelerado usando energia externa, como lançar cristais de éter e similares. Então agora você pode entender por que os vários poderes estavam acumulando essas coisas loucamente, e ainda queria mais agora que Draco os apresentou ao dispositivo avançado de criação espacial. Então, o que estava acontecendo aqui com o Morningstar World? Antes de comparar o que foi diferente, vamos falar sobre o que estava acontecendo aqui especificamente. A árvore eterna era o centro da ilha no vazio e de todo o universo. Ele próprio pegou os recursos e os dividiu com facilidade, antes de distribuí-los uniformemente por todos os cantos do mundo. Logo depois disso,
começou a infundir no universo a energia do mais alto grau que poderia oferecer, permitindo-lhe ratificar perfeitamente os recursos que recebeu. Para fazer uma analogia, as 4 luzes coloridas eram um conjunto de regras e leis que detalhavam os 4 elementos básicos e como funcionavam, como eram produzidas e como poderiam ser usadas. Era um código bruto que seria adicionado ao DNA do universo interno. No entanto, por assim dizer, levaria muito tempo e muita energia para conseguir isso. Então a árvore eterna deu-lhe energia de origem para se fundir com cada uma das moléculas do universo interno. Porque isso foi tão inovador e merecedor de uma tribulação celestial do mais alto grau ficaria claro em breve. Guild Wars. Capítulo 625, 22, Draco Bastardo, pare aí mesmo. 4 Então, porque isso foi especial? Bem, eis como teria sido sem a árvore eterna. Em primeiro lugar, os recursos teriam sido decompostos por si próprios, ou pelo sistema, e distribuídos no vazio. Esta distribuição não seria tão perfeita nem tão uniforme quanto a que a árvore eterna alcançou. Você já se perguntou por que o universo não era apenas uma massa gigante de terra que se estendia de ponta a ponta, mas sim planetas e estrelas reunidos em torno de áreas e separados por uma extensão de vazio entre elas? Foi principalmente devido a isso. A distribuição desigual dos elementos e da energia fez com que eles se concentrassem em alguns lugares e fosse incrivelmente fino em outros. Os locais com alta concentração gerariam planetas e estrelas, enquanto aqueles com quantidades escassas permaneceriam vazios e dificilmente habitáveis. Em segundo lugar, esta distribuição desigual seria fundida com as energias ambientais. Portanto, o ato usual de drenar torrentes de energia mundana do próprio mundo para gravar ou ratificar essas leis no DNA do mundo interno, universo interno. Dependendo da quantidade de energia que o seu mundo produziu, isso poderia começar rapidamente e depois ser interrompido em um ponto em que a energia do mundo diminuísse demais. Então se tornaria um tipo passivo de absorção, aproveitando um pouco da energia que seu mundo produz a cada segundo para avançar lentamente em seu progresso. Daí porque os planetas não surgiram simplesmente como ervas daninhas. Em vez disso, eles começaram pequenos e cresceram até atingirem seu tamanho depois de absorverem cada vez mais energia. Foi assim que funcionou o crescimento do mundo, universo em Boundless. Agora, contrastando com o que a árvore eterna fez, o valor deveria ser óbvio. Onde deveria ser desigual, a árvore eterna igualou. Onde a energia deveria ter faltado e teve que ser absorvida ao longo do tempo ou complementada por meios externos, ela foi dada livre e fortemente com a mais alta qualidade possível. Por que tanto tempo foi desperdiçado explicando exatamente isso? Foi para que o que acontecesse a seguir não parecesse uma besteira aleatória, pelo menos não para Draco. Num momento, o vazio foi preenchido com a luz de 4 cores e a infinita energia de origem laranja. No momento seguinte, planetas enormes explodiram, crescendo rapidamente em tamanho à medida que consumiam todo o vazio. Draco ficou inicialmente alarmado. Eles estavam se expandindo de maneira tão uniforme e rápida que não se chocariam e explodiriam. No entanto, ele estava pensando demais. Havia uma razão pela qual foi chamado de crescimento do universo, em vez de apenas atualização do universo. As fronteiras do universo foram grandemente expandidas, introduzindo um novo vazio no universo interno. Isto preencheu o espaço necessário e criou uma lacuna entre os planetas que cresceu mais rápido do que os próprios planetas. Draco virou-se para a árvore eterna e viu que ela era responsável por introduzir mais vazio e espalhar equidistantemente os planetas ao redor. Estava fazendo isso com facilidade, como se construir um universo fosse brincadeira de criança. No momento em que tudo se acalmou, o universo interior, menos a ilha no vazio, era 80% planeta e 20% vazio, com cada planeta espalhado equidistantemente um do outro. A maioria dos planetas estava em estados elementares completos. Portanto, um planeta estrela, só feito de fogo, um planeta aquático como Netuno com apenas H20, um planeta derretido com a maioria dos planetas primordiais semelhantes à lava, e os últimos eram gigantes gasosos como Júpiter. Em tamanho, os planetas, sós de fogo eram os maiores, vindo os gigantes gasosos em seguida, seguidos pelos planetas terrestres, fundidos e, finalmente, os planetas de água, líquidos. O vazio agora estava preenchido com uma espécie de vida vibrante. O calor dos sóis era regulado pela árvore eterna,
assim como a sua luz, permitindo olhar diretamente para eles sem sentir dor. Draco sentiu que agora poderia gerar antigos e primordiais baseados em planetas. Anteriormente, o tipo que ele poderia ter gerado seria do tipo caos, vazio, como o terror antigo Cthulhu e sua extensa família. Foi por isso que ele relutou em convocá-los, porque essas feras eram o pra caralho. A única coisa que mantinha seu poder administrável era o fato de que eles só existiam no vazio e não tinham energia para crescer. Eles vagariam comendo asteroides e planetóides menores para se sustentarem. No entanto, se apresentados ao seu próprio universo, eles seriam capazes de ter energia infinita e crescer a níveis inéditos. Draco não queria arriscar isso. No entanto, os primordiais planetários eram muito mais administráveis. Seus filhos poderiam sair para caçá-los quando amadurecessem para aprimorar suas habilidades marciais, e poderiam reivindicar os vários planetas como seus territórios para aumentar suas próprias forças. Só porque os antigos e primordiais não puderam ser eliminados, não significava que nenhuma espécie pudesse. Eventualmente, eles dariam à luz descendentes de graus mais fracos e os mortais surgiriam assim que Draco atualizasse o universo para o nível 3. Como tal, ele se comunicou com a Árvore Eterna. Uma onda enorme de energia de origem se espalhou pelo universo e atingiu cada planeta. Ele se dividiu em pedaços menores e formou ovos, casulas ou embriões que residiam em vários lugares do planeta. Eles continuariam a absorver energia antes de eclodirem. Sua expectativa de vida era tão longa quanto a do universo, então, a menos que fossem mortos, eles eram imortais. Isso também significava que a energia necessária para fazer qualquer coisa por eles era grande. Draco então verificou a ilha no vazio para ver se todos estavam lá fora e maravilhados como um universo expandido que parecia mais um universo do que um abismo sem fim. Ele sorriu e se conectou primeiro com a mente de Eva, dando-lhe um resumo do que havia mudado. Sua alma gêmea então usou sua telepatia, que era mais forte que Draco, para amarrar todos os outros e transmitir informação. Quando ouviram o que aconteceu e o que viria a seguir, ficaram incrivelmente entusiasmados. Eva se teletransportou ao lado de Draco, trazendo Zayn, Roma e Ikari. Ao ver as quatro belezas, a alma de Draco, até o corpo, sentiu-se inundada de felicidade e prazer. Ele abraçou cada um deles e deu-lhes um grande beijo para mostrar seu carinho sem fim por eles. Ele então verificou o menu de atualização para ver as próximas etapas. Anúncio do sistema para o jogador. Escolha um dos dois métodos de atualização. 1. Expansão de área, nível 2. Custo: 10 kg de essência de luz pura, 3 orbes de escuridão, 50 fontes de trovão, 10 sementes de vida, 500 metros cúbicos de energia da alma, 200 metros cúbicos de energia vital pura, 20 metros cúbicos de energia de criação, etc. 2. Crescimento do universo, nível 2. Custo: 100.000 kg de essência de luz pura, 30.000 orbes de escuridão, 50.000 fontes de trovão, 10.000 sementes de vida, 5 milhões metros cúbicos de energia da alma, 2 milhões metros cúbicos de energia vital pura, 200.000 metros cúbicos de energia de criação, etc. Draco sentiu seus ovários se contraírem de dor. Atualizar o universo para a próxima vez consumiria muita energia. Puta merda. Se ele não tivesse os recursos para isso aqui, graças a querer fazer a expansão de área nível 2 e 3, ele gritaria aos céus. Seja qual for o caso, ele não estava mais interessado no crescimento do universo. Ele só precisava do primeiro estágio para adicionar um pouco de vida ao cenário. O que os becos eram mais importantes para ele era a expansão da área, porque isso afetava diretamente a ele e sua família. Como tal, ele pagou imediatamente as taxas necessárias para a expansão da área de nível 2. A ilha inteira tremeu quando os recursos foram mais uma vez engolidos pela Árvore Eterna, mas desta vez ela os espalhou apenas pela ilha. Lançou uma infinidade de cores diferentes, mas a mais notável foi uma cor branca pura, uma preta como breu, uma roxa azulada e uma preta esverdeada. Eles se espalharam pela ilha e os infundiram na massa terrestre, que também se expandiu bastante. Seu tamanho cresceu de uma grande cidade, tipo Bondless, para o tamanho de uma grande zona de área. A expansão foi tão grande que o espaço residencial de Draco e sua família ocupou apenas 0,0000000% da área habitável total. Sem mencionar que mais vida em várias formas surgiu. No céu, em certas áreas,
Trovões ressoavam enquanto as tempestades caíam, relâmpagos atingindo o solo. Em outros lugares, pequenos insetos cresceram com suas trombas e cantures cheios de toxinas, o mesmo acontecendo à medida que novos planetas surgiam com tais venenos. Draco também viu que a luz na ilha não era mais simulada, mas genuinamente fornecida. Destacou alguns lugares e ficou escuro em outros. Embora não houvesse sol nem lua, a ilha agora seguiria um ciclo diurno e noturno. Houve mais algumas mudanças à medida que os elementos avançados do mundo foram introduzidos e ratificados na ilha, sendo injetados com energia pela árvore eterna para tornar tudo instantâneo e possível. Draco estava satisfeito com o progresso, mas ainda não havia terminado. Houve mais uma atualização importante que lhe permitiria atingir o propósito de suas ações hoje e também mudar muito o destino de todo o clã Morningstar. A expansão final da área. Sem mais delongas, Draco abriu o menu de atualização mais uma vez. Anúncio do sistema para o jogador. Escolha um dos dois métodos de atualização. 1. Expansão de área, nível 3. Custo: 1 kg de pedras do vazio refinadas, 1 kg de areias etéreas do tempo, 10 poços gravitacionais não alocados, 50 metros cúbicos de essência de destruição purificada, 50 metros cúbicos de essência de criação purificada, 700 metros cúbicos de energia da alma, um mundo coração, alma do reino, etc. 2. Crescimento do universo, nível 2, custo: 100.000 kg de essência de luz pura, 30.000 orbes de escuridão, 50.000 fontes de trovão, 10.000 sementes de vida, 5 milhões metros cúbicos de energia da alma, 2 milhões metros cúbicos de energia vital pura, 200.000 metros cúbicos de energia de criação, etc. Guild Wars. Capítulo 626. Todo o estádio estava cheio de energia pensando no evento final. No entanto, o entusiasmo deles logo foi completamente apagado pelas próximas palavras de Amber. E isso encerra o 5º dia de competição. Amanhã será um dia de descanso. Sinta-se à vontade para retornar ao mundo real para terminar algumas de suas tarefas de longo prazo ou ficar aqui para navegar casualmente pela área de descanso e compre como quiser. Amber anunciou com um sorriso. Muitos na multidão gemeram, especialmente os jogadores. Justamente quando as coisas estavam quentes e prestes a atingir o clímax, ela queria que eles fossem brincar. Ela e seu estúdio de jogos estavam falando sério sobre seu trabalho. De repente, Amber sorriu abertamente. Mas tenho algo interessante a anunciar. Pelas próximas 24 horas no tempo deste jogo, uma entidade única estará visitando e só foi acessada pelo jogador número 1 sublinhado do jogo, Draco. Amber acenou com as mãos, fazendo aparecer uma tela na praça central da área de descanso, onde uma carroça parecida com um quiosque estava estacionada ordenadamente. Senhoras e senhores, permitam-me apresentar-lhes o Mercador Mundial, uma entidade normalmente esquiva da era antiga do jogo que permitirá que você compre qualquer coisa no jogo, desde que tenha moeda de jogo suficiente. Muitos olhos brilharam de choque e surpresa, até que alguém usou a função de alto-falante do visor para perguntar: isso significa que podemos comprar o material que os faz ter tanto poder? Ele estava apontando para os membros principais, especificamente Kiran e Sense, que demonstraram poder além da capacidade de qualquer jogo que já haviam jogado. Amber sorriu maliciosamente. Contanto que você tenha os fundos, você pode ganhar poder além desse nível. Muitos corações na multidão bateram forte. Eles tinham acabado de enfrentar a maior tentação de suas vidas, e muitos já haviam perdido a razão e a capacidade de ver a armadilha em que foram apanhados. Como podemos obter a moeda do jogo então? Outro sujeito animado, mas sóbrio, perguntou. Isto capturou a atenção dos agora perto de 1.000 milhões de espectadores na multidão, quase duplicando os 590 milhões que assistiram ao primeiro dia da competição, e todos ouviram com muita atenção. Amber acenou com a mão e a exibição na tela mudou para um prédio que se erguia orgulhosamente perto do distrito comercial. Se você não quiser trabalhar duro, você sempre pode visitar o Intermediate Trade Center para comprar moeda de seus colegas jogadores pelo lance mais alto. Como cortesia especial, habilitamos o acesso a este menu sem precisar ir até lá nas próximas 24 horas. No momento o prédio é apenas para exibição. Quanto você puder pagar com o que está sendo vendido e ir até o Mercador Mundial.
Contanto que você esteja dentro da zona segura, você pode acessar seus produtos através de outro menu e comprar o que quiser. Amber bateu palmas. Tenham uma ótima sessão e sejam espertos sobre como gastam seu dinheiro. Com os eventos de hoje encerrados e amanhã sendo um dia de descanso e também de estilo de vida, vejo todos vocês no evento final. Os jogadores foram expulsos do estádio assim e todos começaram a sair desde que Amber saiu. Não houve debandada e pressa, embora devesse ter havido, porque o chão literalmente se transformou em lava. A menos que alguém andasse devagar e com inteligência, eles dariam um belo mergulho e cozinhariam um pouco. Foi repugnantemente eficaz em acabar com a arrogância e a natureza animalesca das pessoas em situações como esta. Muitos deram uma olhada na zona de descanso, mas muitos espectadores se desconectaram porque tinham negócios lá fora. Não havia pressa para trocar dinheiro ou comprar qualquer coisa ainda. Os que partiram o fizeram com a intenção de juntar ou mesmo pedir dinheiro emprestado, pois muito decidiram investir neste jogo, enquanto os que ficaram o fizeram para relaxar sem a intenção de gastar. Eles poderiam querer fazer o mesmo que seus colegas, mas sabiam que tinham contas urgentes esperando por eles de volta na realidade para pagar tal extravagância. Afinal, até comprar esses capacetes lhes custou muito. Foram eles que planejaram principalmente usar o Bondless para ganhar dinheiro extra, e não perdê-lo. Eles tinham ouvido falar sobre como aquela garota Ellen ganhou muito dinheiro com um caso de assédio no jogo, e quantos companheiros que faziam parte da Umbra estavam agora na lista de maiores ganhadores da Forbes em seus vários países. Houve também aqueles que estavam curiosos, e por isso verificaram imediatamente o Centro de Comércio Intermediário e o Mercador Mundial para avaliar os preços, para avaliar o que fazer a seguir ou o que reportar aos seus chefes, mestres. O que eles viram os surpreendeu, então eles amaldiçoaram. Aquela mulher Amber fez tudo parecer tão fácil e, em termos de mecânica e acessibilidade, foi fácil, sem complicações. Porém, a questão dos preços não era brincadeira. Algumas dessas coisas poderiam comprar suas vidas repetidamente. Aquela mulher Amber fez parecer que qualquer um poderia realizar seus sonhos se tivesse dinheiro suficiente, mas era aí que a armadilha estava escondida. Só para obter a moeda em quantidades suficientes para comprar qualquer coisa que valesse a pena, era necessário fazer parte do 1%. Por exemplo, o preço atual de uma única moeda de bronze aumentou dos anteriores os $3 para os $5 como resultado das mudanças na linha do tempo. Claro, havia mais jogadores, mas o número de coisas que os jogadores podiam comprar e o limite máximo de suas informações eram muito maiores. Então eles tinham desejos maiores e também uma necessidade maior de dinheiro. Agora, o mercador mundial usava preços de épocas antigas. Em certos aspectos, os preços das coisas na era antiga eram muito mais baratos que os atuais devido à superioridade tecnológica e financeira. Mas foi uma faca de dois gumes, pois os preços da era atual foram optimizados para a situação existente, enquanto a era antiga tinha demasiadas coisas que se podiam comprar e nunca haveria dinheiro suficiente para satisfazer a ganância. Por exemplo, itens comuns no plano principal custavam cerca de 50 de bronze, incomuns por 50 de prata, raros por 50 de ouro, épicos por 300 de platina e itens lendários por no mínimo 10.000 de platina. Muito disso teve a ver com Draco fornecendo itens e recursos através da loja Rank 7 e leilões, bem como o fato de que a Umbra ganhou dinheiro vendendo itens e não moeda, o que significa que eles venderam todos os seus itens incomuns e raros através do comércio intermediário. Centro. Caso contrário, o preço dos itens incomuns seria mais próximo do cronograma anterior, o que significa que o mínimo seria um ouro. Os itens raros custariam 1 platina e os itens épicos custariam no mínimo 2.500 platina. Umbra não vendia itens épicos com frequência, mas como Draco tinha um preço baixo para suas poções, o preço dos itens épicos caiu para também ser mais acessível para os membros de sua guilda. Fale sobre uma guilda mimada. De acordo com o padrão da era antiga, os itens comuns custavam 5 bronze, os itens incomuns custavam prata. Os itens raros custavam ouro e os itens épicos valiam moeda de platina. O custo dos itens lendários era variável, mas nunca abaixo do mínimo de 1.000 platina. Como pode ser visto, havia uma grande chance para os jogadores mais novos alcançarem os mais velhos imediatamente. Em vez de começar com itens da camada lixo ou comuns, eles poderiam investir moeda do mundo real para comprar alguns itens raros.
Quanto a esses jovens mestres, eles poderiam equipar-se diretamente com itens épicos. Na verdade, alguns outros olhos também brilharam. Essas pessoas fizeram algumas pesquisas sobre os preços do jogo, incluindo magnatas dos negócios e jogadores mais novos que haviam entrado alguns meses antes desse evento. Eles viram uma chance de ganhar muito dinheiro comprando barato aqui e depois vendendo a granel no plano principal a preços padrão para obter um grande lucro. Quando os jogadores avançados ouviram isso, muitos empalideceram quando seu Teppit apareceu. Mãe, a EA está enganando as pessoas de novo. Sério, como poderia ser tão simples? Se alguém se lembra, quando Draco entrou no jogo pela primeira vez, muitas pessoas compraram pacotes para entrar no jogo. Esses pacotes não eram mais vendidos, mas vinham com alguns recursos gratuitos que Draco sabia que se tornariam muito valiosos mais tarde. Ele assistiu com horror enquanto os outros jogadores tentavam vender seus itens por um dinheirinho rápido no jogo, todos recebendo preços abomináveis dos NPCs devido ao fato de serem ignorantes. Na época em que ele fez o que esses jogadores que queriam revender usando o mercado mundial tentaram fazer, ele foi ridicularizado. No entanto, ao contrário deles, ele teve o benefício do conhecimento futuro, bem como um capital inicial de 3.000 ouro graças ao assassinato de Ratchet. Ele então foi revendê-los em um local ideal que era o posto avançado da Guilda dos Aventureiros no que agora era seu Paradise-Landes, Vita Kingdom. Ele havia escolhido habilmente uma zona devastada pela guerra para vender e, mesmo assim, obteve apenas um pequeno lucro. Esses sujeitos claramente não sabiam nada disso. Se eles fossem vender, provavelmente o fariam nas cidades, já que eram novos no jogo, mas quem na cidade poderia pagar por um item raro ou épico? Mesmo assim, se aguentassem até chegar a uma das cidades, receberiam preços muito sujos pelos seus itens. Isso não incluía vários problemas, como manter o item, pois eles poderiam ser facilmente roubados por jogadores ou NPCs, ou poderia morrer ao tentar subir de nível e largar o item. Havia tantos motivos pelos quais fazer o que eles consideravam inteligente era tão estúpido. Um jogador avançado tentou aconselhar calmamente um jogador mais novo, mas o colega apenas zombou dele, dizendo-lhe para assumir. Afinal, aos olhos do mais novo, o jogador mais velho estava em pânico, tentando desencorajá-lo de aproveitar esta preciosa chance de superá-lo. O jogador mais velho ficou surpreso com o tratamento, mas sorriu levemente e decidiu calar a boca. De qualquer forma, quem lhe pediu para ser legal? Veja como os outros jogadores mais velhos estavam assistindo de lado com sorrisos conhecedores. Ele deveria ter deixado tudo em paz. Na verdade, ele só fez isso porque desejou que alguém estivesse lá para apoiá-lo, para aconselhá-lo antes que ele fosse cruelmente eliminado pela IA. Os jogadores avançados, porém, estavam pensando em algo diferente. Muitos deles perceberam que tinham uma escolha a fazer. Seja para investir no seu crescimento gastando dinheiro ou para garantir a sua vida externa mantendo-o. Eles não foram ameaçados de forma alguma. Veja bem, os jogadores novatos eram sem dúvida estúpidos ou cegos de citação ao perceber um simples fato lógico. Se eles, os novatos, podiam comprar itens de todos os tipos, por que não poderiam? Mesmo que você tenha gerado um item épico, a dificuldade dos monstros e do combate em Boundless foi perfeitamente dimensionada. Um jogador de nível 1 sofreria para matar um monstro de nível 1 tanto quanto um jogador de nível 100 sofreria para matar um monstro de nível 100. O sofrimento transcendeu níveis e classificações. Portanto, mesmo que o jogador de nível 1 tivesse um item épico, não mudaria muito se o jogador de nível 100 também tivesse um item épico. Não, espere. Não foi assim. O poder dos itens épicos superiores é dimensionado de acordo com o usuário, já que eles não possuem estatísticas. Assim, o jogador de nível 100 seria capaz de exibir mais poder relativo para seu nível em comparação com o jogador de nível 1. Então esse evento favoreceu mais os jogadores mais velhos, porque eram eles que detinham a moeda. Se eles decidissem não vender no centro de comércio intermediário, de quem esses novatos conseguiriam algo para comprar, a menos que entrassem no jogo para trabalhar. Foi por isso que os jogadores mais velhos ficaram divididos. Eles sabiam que investir na Boundless era melhor, mas muitos bolsistas tinham contas a pagar que, na realidade, eram urgentes. Como tal, a maioria decidiu examinar as ações do mercador mundial e comprar o que precisava antes de vender o resto do seu dinheiro. No entanto,
Ao contrário dos jogadores novatos que correram para enriquecer rapidamente antes que alguém roubasse seu plano brilhante e engenhoso, a maioria dos jogadores mais antigos consultou a Umbra para saber qual foi sua decisão, especialmente todas as guildas acima do nível raro. Afinal, a Umbra não era apenas a guilda indiscutível de primeira linha, eles eram os líderes espirituais dos jogadores. Os verdadeiros hegemons. Foi graças a eles que os jogadores puderam caminhar entre os NPCs sem muitos problemas. Na linha do tempo anterior, parte dos problemas do jogador vinha dos NPCs que não os levavam a sério e os maltratavam. Essa foi parte da razão pela qual o grande estupro foi particularmente brutal para os NPCs, mais do que para os jogadores, porque naquele ponto a maioria dos jogadores havia acumulado mais do que uma quantidade substancial de poder e guardava rancor. Sublime Notion estava sentada em uma cadeira alta com Akainu e Moneylover ao seu lado enquanto discutiam seriamente o assunto. Esta é a oportunidade para fortalecermos a nossa base externamente. Somos inegavelmente fortes no Boundless, mas na realidade, estamos apenas balançando ao vento. Akainu comentou com uma tragada em seu charuto que havia pago especificamente os melhores mestres de Tradeskill da família Jia para fazerem para ele. Cada charuto lhe custava um ouro, mas ele tinha centenas deles. Nenhum dos membros principais da Umbra era pobre, mas Sublime, Akainu, Sanji e Moneylover tinham a riqueza mais obscena de todos devido às suas posições. Eu concordo parcialmente. Embora tenhamos o guarda-chuva protetor de Supernatural sobre nós, isso se baseia exclusivamente no poder do Guildmaster e da Ladybos. Precisamos acumular muita riqueza para fazer o governo do país central recuar em muitos assuntos usando apenas nosso nome, e não o nome de terceiros. Moneylover calmamente contribuiu enquanto brincava habilmente com uma moeda de platina. Sublime esfregou o rosto com cansaço e perguntou, então devemos fazer o que exatamente? Vamos despejar um pouco de platina no centro de comércio intermediário e aumentar o preço. Cerca de 10.000 platina devem ser suficientes para fazer o mundo inteiro enlouquecer e lutar por ela como cães. Para os novos jogadores conseguirem algo legal. Akainu sugeriu com um sorriso. Sublime revirou os olhos. O influxo de novos jogadores está na faixa de 700 milhões graças apenas a este evento, mas você quer que eles dividam 10.000 platina. 10 bilhões de moedas de bronze divididas igualmente equivaleriam a apenas 14 moedas de bronze. Ei, eu acabei de dizer que eles poderiam conseguir algo bom, não algo caro. Akainu encolheu os ombros com indiferença. Amante do dinheiro sorriu. Eu concordo com isso, mas devemos aproveitar esta oportunidade para também alcançar o objetivo de Draco de capacitar a base de jogadores de uma só vez. Tanto Sublime quanto Akainu se animaram com isso. O que você quer dizer? Bem, vamos dividir os benefícios em dois fluxos. Para os novos jogadores, venderemos moedas suficiente para que eles possam se equipar solidamente, de modo que seus primeiros dias não sejam tão difíceis quanto os nossos e eles possam acumular mais riqueza. Para jogadores mais velhos, valeria mais a pena contratá-los. Emprestaremos uma certa quantia de ouro ou platina por guilda ou por grupo de aventureiros, para que eles possam equipar seus membros. Retribua trabalhando para Umbra no campo de batalha. Moneylover concluiu isso com um gesto de é simples assim. Os cérebros de Sublime Notion e Akainu explodiram. O primeiro era efetivamente o verdadeiro líder da Umbra dentro do jogo, enquanto o último era a autoridade máxima para suas empresas fora do jogo. Então eles tinham uma boa compreensão dos problemas e dos efeitos de longo alcance das ações. Eles tinham que dizer que a ideia do Moneylover foi brilhante. Havia tantas camadas para descrever o quão bom era que até lhes dava dor de cabeça. Se tentassem elaborar, poderiam acabar levando horas para fazê-lo. Em vez disso, era melhor ver como funcionaria em ação, em vez de discuti-lo. Sublime convocou os vários líderes da guilda e compartilhou as intenções da Umbra. Esses companheiros concordaram rapidamente, pois isso era algo que eles precisavam desesperadamente. Mesmo sabendo logicamente que os novatos não poderiam ameaçá-los, no fundo eles não estavam se sentindo muito bem. Um empréstimo como este poderia permitir-lhes acumular grandes quantidades de poder para o seu escalão superior e alguns dos seus membros importantes, verdadeiros. Quanto a lutar pela Umbra, a guilda nem precisava impor tal condição. A maioria deles estava esperando por alfinetes e agulhas, imaginando quando seria a próxima vez que a Umbra iria à guerra para expandir as fronteiras do Reino Vita.
já que tais atividades eram incrivelmente lucrativas para todos os envolvidos. Depois de pegar o dinheiro, eles saíram para fazer algumas compras. Já os novatos viram que a maioria dos jogadores mais velhos havia retirado seus lances e entraram em pânico, querendo reclamar da sua falta de vergonha. No entanto, antes que pudessem fazer isso, eles descobriram que a Umbra repentinamente despejou enormes quantias de fundos em pedaços para diferentes grupos demográficos e eles se alegraram. Esta foi a guilda número sublinhando para você, tão magnânima, mesmo que fosse uma tolice. Todos eles juraram solenemente que, quando eventualmente os ultrapassassem, não tratariam a guilda tão mal. Afinal, eles lhes proporcionaram alguma diversão durante o evento e mostraram alguma maturidade. Então foi isso. O dia livre passou com todos fazendo suas compras de diversos ajustes utilizando um Oro Merchant e o intermediário Trade Center. Naquele dia, uma grande quantidade de riqueza tinha se deslocado pelo mundo, fazendo com que as economias de todo o mundo experimentassem subitamente uma nova onda de vida. Hoje foi o dia do evento final, o raid. Quando a multidão finalmente entrou e encheu as arquibancadas, houve muito barulho enquanto as pessoas conversavam animadamente. Eles investiram muito mais no jogo e na competição como um todo graças ao dia anterior. Os 1000 membros combatentes de todos os países estavam no centro do campo, com Amber pairando acima deles usando vestes de donzela do santuário que eram um pouco minúsculas para serem realmente legais. Saudações a todos, ao 7º e último dia da primeira competição internacional interjogadores. Todos vocês parecem ter gostado de ontem, pois posso ver muitos de vocês parecendo mais elegantes e bonitos. Eu sei que todos vocês devem estar esperando ansiosamente pelo início do raid, mas primeiro preciso mostrar o alvo real do raid e suas várias habilidades, bem como seus estágios. Nossos queridos competidores terão 2 horas para elaborar um plano de batalha. Uma vez revelado, explicarei o resto das regras do raid. Amber bateu palmas quando um portal se abriu na frente dos jogadores, de tamanho grande e cheio de desolação. Deleite-se com o alvo de ataque da primeira competição internacional entre jogadores. Amber gesticulou para eles com um sorriso cheio de paixão. Quando os membros principais viram o que aconteceu, suas expressões valentes se despedaçaram enquanto muitos empalideciam e caíam de joelhos de horror e medo. Alguns dos membros principais desmoronaram e gritaram como se estivessem sofrendo de um trauma intenso, chocando a multidão. Suas reações não foram exageradas. Afinal, eles estavam enfrentando o pior inimigo possível nesta fase. Nome: Avatar, Draco, Rei da classificação geral nível, 100 HP, 10 milhões e... O Avatar os cumprimentou com um largo sorriso, erguendo-se entre os lutadores mais fortes de todo o jogo que estavam ajoelhados em desespero. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.